Basta uma chuvinha, aglomerados e mais casos surgem na cidade. Eu estou falando da conjuntivite. Olhos vermelhos, bem irritados. Cuidado, ela já pode ter surgido. Olho no olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Dr. Rodrigo Nagashima, oftalmologista, já está aqui ao meu lado para a gente conversar sobre esse assunto sempre recorrente, não é, doutor? Conjuntivite. Boa noite. Olá, boa noite, Natália. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, tá bom? Falar de um tema que é realmente muito recorrente, sempre, o ano inteiro, a gente está vendo pacientes com conjuntivite, épocas do ano de forma bem mais evidente e épocas do ano de forma menos evidente. Depende muito, claro, todo ano tem uma ciclicidade de coisas, onde o que é a ciclicidade? Meses com mais conjuntivite e meses com menos conjuntivite. Esse período chuvoso contribui? Sim, com certeza. A conjuntivite, o principal contágio é por contato direto. Então você tem que ter contato com outras pessoas com conjuntivite para desenvolver a sua conjuntivite. Então, nesse meio mais chuvoso, é o período onde as pessoas elas se aglomeram mais. Se aglomerando mais, consequentemente, você tem mais contato com outras pessoas e essas pessoas, tendo conjuntivite, você tem maior risco de pegar a conjuntivite. Doutor, às vezes fica difícil discernir se é a doença, se não é porque o olho fica bem avermelhado, pode ser uma hemorragia ocular. Quais são os sintomas, esses sintomas que identificam bem a conjuntivite? É bom você ter falado isso, porque na verdade existe na oftalmologia um negócio chamado síndrome do olho vermelho, que pode ser desde uma conjuntivite até casos mais graves, como inflamações, ou casos mais superficiais, com inflamações bem mais tranquilas. Então, o olho vermelho, que é a principal característica de uma conjuntivite, a irritação, ela é presente em várias doenças. Sendo que tem algumas coisas dentro da conjuntivite que você consegue separá-la e você consegue diagnosticar de forma mais precisa. Quais são os principais sintomas? Normalmente o paciente ele sente um pouco de incômodo, como coceira, uma sensação de corpo estranho, ardência no olho, lacrimejamento e uma coisa que é bem evidente normalmente na conjuntivite é o muco, que é aquela remela, propriamente dita falando, principalmente quando você acorda pela manhã. Você às vezes acorda com o olho até bem grudado, com as pálpebras fechadas, bem inchado, e você tem que lavar o olho para poder abrir. Essa é uma característica bem evidente. E esses sintomas ao mesmo tempo podem aparecer isoladamente? Isoladamente. Normalmente a conjuntivite, como qualquer doença, ela não aparece de forma tão intensa no primeiro momento. Às vezes ela começa de uma forma mais branda, mas normalmente esses quadros são progressivos. Diferente, às vezes, de uma inflamação mais superficial, que você tem um quadro mais estável ou até de melhora com o passar do tempo. Doutor, o público lá fora quer fazer perguntas, pode ser? Vamos deixar o pessoal participar? Então vamos lá, você pergunta, doutor Rodrigo responde. Doutor, quais são os tipos de conjuntivite que existem? Na verdade, existem alguns tipos de conjuntivite que nem sempre são conjuntivites infecciosas. A gente tem vários tipos, como as conjuntivites alérgicas, que são relacionadas com alergia, é óbvio. A conjuntivite infecciosa, que é a conjuntivite relacionada com vírus, na maioria das vezes, que é o adenovírus, que é o mesmo vírus que causa o resfriado comum e e as bacterianas. São as principais conjuntivites que a gente tem no nosso dia a dia. Além disso, tem outras conjuntivites, como conjuntivites tóxicas, conjuntivites irritativas, que são os quadros mais raros, mais brandos um pouquinho. Mas a mais comum é bacteriana? Não? Essa é a ideia que todo mundo tem, que a bacteriana é a conjuntivite mais frequente. E, na verdade, a conjuntivite, que até tem um nome como conjuntivite epidêmica, é a conjuntivite viral, que é a conjuntivite causada pelo adenovírus, que normalmente você acaba tendo uma transmissão muito mais intensa. A conjuntivite bacteriana, ela tem um prognóstico, um sintoma um pouco mais grave, com normalmente presença de pus, com não melhora, com inchaço maior, e normalmente às vezes pode até, dependendo do tipo de bactéria, ser um processo bem mais grave. A conjuntivite viral é muito variável, na grande maioria das vezes ela é mais branda do que a bacteriana e ela não tem caracteristicamente a presença de pus no olho. Mas em todos os casos há esse perigo do contágio? Sim, em todos os casos tem um período do contágio, mas o contágio da conjuntivite viral ela é mais intenso. Ok, vamos mais uma vez para as ruas, aproveite, faça a sua pergunta aqui no check-up. Doutor, se usar óculos escuros vai evitar o contágio da conjuntivite? O
uso do óculos escuro, na verdade, não evita o contágio. Como a gente falou, o contágio é por contato direto. Então, se você não entrar em contato direto com aquela pessoa que tem conjuntivite, você normalmente não pega conjuntivite. O óculos escuro, em pacientes que estão com conjuntivite, elas dão um sintoma, eles dão um conforto do sintoma muito importante. Então, é bom o paciente que tem conjuntivite usar um óculos escuro porque ele vai ficar muito mais confortável do que com aquele olho irritado, sair na rua com muita claridade, ele se sente muito incomodado. Então, o óculos escuro ele vai dar muito mais conforto, mas não aumenta não o índice de transmissão, não. E óculos de boa qualidade, né? Tem que falar isso também. Com certeza. Não esses aí comprados de qualquer jeito. Com certeza. Isso aí é uma coisa que a gente tem que botar na mente da população, que óculos não é apenas um acessório de a praia. Exatamente. Você tem que realmente confiar onde você está comprando e normalmente a marca ela preza pela qualidade. Você tem boa qualidade de óculos, sem aberração, com filtros ultravioleta e outras coisas mais. Doutor, o diagnóstico é simples? Um exame em consultório já pode diagnosticar com facilidade? Normalmente o diagnóstico da conjuntivite ele é clínico. O que significa um diagnóstico clínico? Não há necessidade de nenhum exame específico. Normalmente um oftalmologista ele examina e pela experiência que ele tem, pelo estudo que ele tem, ele consegue diagnosticar só na consulta apenas. E os tratamentos? Aí varia. Uma conjuntivite bacteriana, essencialmente, ela tem que ser tratada com antibióticos. Uma conjuntivite viral, se você sabe que é uma conjuntivite plenamente viral, você não necessariamente precisa usar antibióticos e apenas você orientar bem o paciente, higiene, compressas de água gelada e lubrificação. E orientar bem que essa conjuntivite ela tende a ter um certo período e ser uma coisa limitada, sem que nesses casos pode se evoluir com piora ou gravidade ou persistência, você sempre está muito próximo do seu oftalmologista para sempre estar voltando a qualquer necessidade. E essa gravidade significa o quê? Uma conjuntivite pode evoluir para quê? É uma coisa mais grave, existem alguns vírus que você acaba tendo uma conjuntivite bem mais grave. E aí, dependendo, se for uma bacteriana, você pode até perder visão, como úlcera, você pode evoluir como úlcera de córnea, celulites ou coisas assim. Se for um quadro viral, normalmente você pode evoluir com quadros bem mais graves, que chama conjuntivites pseudomembranosas, com lesões corneanas, ceratites adenovirais, que persistem às vezes por 15, 20, um mês, 15 dias, um mês, e às vezes chega até a ficar com sequela visual não tão grave, não tão permanente, mas bem significativas. Então o olhinho começou a ficar vermelho, apareceram esses sintomas, procura logo o oftalmologista. O cuidado em casa também é muito importante, né, doutor? Higiene, tá lavando o olho. É bom colocar um soro gelado também? Principalmente naquelas famílias ou naqueles ambientes de trabalho que já tem alguém com conjuntivite. Então essa pessoa você tem que isolar um pouco, principalmente roupa de cama, coisas de uso pessoal, né? Lavar muito a mão. Isso, lavar bem a mão, sempre uma higiene com soro gelado ajuda bastante nesses pacientes que têm realmente conjuntivite, dá muito conforto aos pacientes e provavelmente sempre estar junto do oftalmologista, como você sempre falou. Muito bem, por isso que eu estou sempre junto do oftalmologista para te levar as melhores informações. Doutor, muito obrigada então e até a próxima aqui no Check-up. Todo mundo aí sem conjuntivite, por favor, né? Obrigado, estou sempre à disposição, tá bom, Natália?